o tema dessa noite, nesse culto com casais. Por que culto com casais? Porque não é um culto de casais. Somos aqui casais juntos, cultuando a Deus. Isso tem um significado além do normal, além do natural, sobrenatural. Hoje nós vamos aqui abordar sobre casamento além do normal. E quando se fala sobre algo além do normal, é como o próprio nome diz. É além da normalidade. É além do que se está acostumado. É sobre o natural que nós vamos abordar aqui. Existem duas escalas. Existe o além do normal dentro do âmbito natural e existe o além do natural. São aí 3 degraus. O primeiro é o normal, o segundo é além do normal, o terceiro é sobrenatural. E nós vamos aqui abordar o segundo, mas apontando para o terceiro, para o mais acima. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos, temos lidando aí com tantas famílias e casais, nós vemos claramente que nem todo mundo está disposto a sair da normalidade. Porque o mais normal é ficar dentro da média. Ficar de uma forma ali natural, ficar igual a todo mundo. Até Por porque quê? dá menos trabalho, né? Dá menos trabalho, menos esforço, porque para a gente viver uma vida além do normal e um casamento além do normal, é preciso empenho, como tudo na vida. Nós fazemos esforços grandiosos para tanta coisa na vida, principalmente quando é relacionado a um retorno financeiro, a um sonho, a um projeto que possa trazer um benefício. E poucas pessoas pensam no casamento como o tesouro mais precioso, como o tesouro de maior valor. E essa é a normalidade. Esse é o normal. As pessoas vivem ali no mesmo padrão, os casamentos ali são conduzidos de forma bem natural. A ideia que se tem de casamento é aquela ideia bem normal. Eu quero casar, eu quero que o outro me faça feliz, eu vou constituir uma família. No começo, muita paixão envolvida, mas depois com a rotina, depois com o tempo as coisas vão mudando, as coisas vão tomando algumas curvas. Essa estrada que parece ser de linha reta, sem percalços, ela começa a ter seus altos e baixos, as suas curvas, algumas bem acentuadas, e que em algumas delas a gente até sai da estrada, né? Perde o rumo muitas vezes, né? E como disse um amigo nosso, o príncipe sai e só fica o cavalo, É. né? A Então, mulher a pensa que gente se chegou depara com o algumas príncipe no cavalo situações. branco, né? O E aí príncipe vai embora e fica só o cavalo. é só o Então, cavalo. por causa de falta de investimento e dedicação ao casamento. Porque o príncipe ele tem que permanecer e a princesa tem que continuar. Afinal, nós somos filhos de Deus. E o Senhor é nosso rei. E se ele é nosso rei, nós somos os príncipes e princesas. Então, o príncipe tem que permanecer e a princesa também. Mas para isso nós temos que ter um entendimento de que esse negócio de casamento precisa de investimento. Precisa de dedicação, precisa de empenho para que a coisa possa fluir como no começo. Mas dentro da normalidade, como é que fica? É sempre aqueles problemas, né? Do relacionamento, expectativas que são frustradas, o marido quer que a esposa haja de uma forma e em muitas coisas isso não acontece e vice-versa. Começa a haver algumas arestas, começa a haver um certo distanciamento em algumas situações, até indiferença em outras, e a coisa começa a ficar bem complicada, né? E tratando com os casais, a gente vê isso. Cada casal vai chegando numa certa área da sua vida, num certo momento em que alguns conflitos, algumas coisas, elas necessitam de um esforço maior, de uma abertura maior de coração, para que haja realmente um romper em amor. Mas dentro da normalidade é isso. Aí as pessoas ficam ali procurando fazer com que a relação funcione da sua ótica, da sua forma de pensar,
algumas expectativas que foram geradas lá antes do casamento, ao se pensar em casar, ou lá no começo do casamento, elas não acontecem e vêm as mágoas, vêm as decepções, vêm as frustrações, muitas vezes nem faladas. Muitas vezes ficam até guardadas no coração. E essa é a normalidade. E que nós queremos chegar aqui nessa noite? Em que entendimento? Compreendermos a natureza do casamento, a origem do casamento. A gente precisa compreender a relação conjugal de forma certa. Precisamos entender como agir na relação conjugal para, então, vivermos um casamento além do normal. Porque essa normalidade que acabamos de dizer, com todas essas dificuldades, elas não são para você. Em nome de Jesus, amém? É para que você, marido, mulher, vocês possam crescer na sabedoria, na habilidade mútua de conduzir essa relação a outros patamares de qualidade, de comunicação, da relação física, emocional, e é possível. Mas primeira coisa, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, para termos o nosso ponto de partida. Vamos fundamentar tudo isso na palavra de Deus. E já lá no início, porque Deus projetou a família, né? Então, Gênesis 1, 26, 28 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou mulher, os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham-se e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu quero ressaltar aqui alguns detalhes. Deixa o versículo 26, deixa lá o versículo na tela. Deixa o primeiro lá. Façamos, a primeira coisa, grave, diga, façamos. Então você vê aí que Deus vai fazer o ser humano, o homem e a mulher. E está no plural. Por quê? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São três em um. Eles, Pai, Filho e Espírito Santo, decidem, depois de fazer todo o planeta, toda a criação, toda a natureza, então decidem criar o homem e a mulher para serem um só, como Pai, Filho e Espírito são um só. Deus é três em um e casal é dois em um. Então a primeira coisa que nós queremos ressaltar aqui, que Deus é a unidade, três em um, e que os três são, mesmo sendo um, cada um tem a sua individualidade. Pai, Filho, Salvador, Pai Criador, Filho Salvador e Espírito Santo Consolador. Cada um tem uma função, cada um tem uma individualidade. Só que não é individualismo, porque no meio dessa unidade não tem como haver separação, cada um para um lado. Agora, cada um tem uma característica e que é valorizada mutuamente. Se você vê Jesus falando do Espírito Santo, Jesus falando do Pai, você só vê louvores, você vê Jesus falando, vou enviar o Consolador, ele vai ensinar, ele vai guiar, ele vai fazer. Ele começa a falar, eu fico imaginando Jesus falando com gosto. O Espírito Santo sempre aponta para o Filho e para o Pai. O Pai honra o Filho, e quando a Bíblia relata, quando Deus falou, quando Jesus sai do batismo, ele fala o quê? Esse é o meu Filho amado, em quem me alegro, me comprazo. Então você vê uma relação de mutualidade entre Pai, Filho e Espírito Santo e unidade. Jesus fala que eu e o Pai somos um. Então, nós poderíamos ficar aqui um tempo só falando sobre isso, sobre essa unidade plena.
E é justamente essa unidade na mutualidade que Deus quer no casamento, sem anular nenhum nem outro, respeitando a individualidade um do outro. E quando um casal pensa dessa forma, que os dois são diferentes e que tem a oportunidade gerada no coração de Deus para aprendermos um com o outro, crescermos um com o outro, completarmos um ao outro e não querermos que o outro seja como nós somos ou como nós queremos que seja, quando a gente entende isso mutuamente e vai colocando em prática, vai aprendendo a colocar isso em prática, aí o casamento entra num nível além do natural. Então essa é a primeira coisa, entender a natureza do casamento. Amém? Se a gente não entender isso, o que vai acontecer? Nós vamos ficar querendo que o outro seja do nosso jeito. Nós vamos apontar sempre o erro do outro. Pouco se valoriza a qualidade do outro. E o que nós devemos fazer é valorizar. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa aqui, um insight aqui agora. Não só apontar o erro um do outro, mas querer que o outro seja exatamente como você é. E haja e faça aquilo que você faz, da forma que você gosta de ser feito. E aí começa a haver as complicações dentro do casamento, porque quando nós estamos lá no início de tudo, é tudo muito lindo, né? Mas depois, por que não fez do jeito que eu quis que fizesse? E aí os conflitos começam a acontecer, e aí a falta de respeito, de unidade começa a despencar. Pense aí agora, nesse exato momento. Vou botar você, o negócio vai ser interativo aqui, tá bom? Vamos lá. Essa veio sem programação. Imagine agora uma qualidade do seu marido, da sua esposa. Imagine agora, uma qualidade. Você pode falar para ele, para ela? Fica à vontade. Eu tenho certeza que você poderia falar umas 10 qualidades. Amém? Tenho certeza absoluta. Você poderia fazer uma lista de qualidades do seu marido, da sua esposa. Pode fazer em casa depois também, né? Se você quiser anotar, falar assim, olha, querido, amor, como você é X, Y, Z, botar as qualidades lá que você sabe. O alfabeto inteiro. Faz uma cartinha, entende? Coloca lá na mesinha de cabeceira, no guarda-roupa, na gaveta, no banheiro. Faz um grau, como diz a gurizada aí, né? Gênesis 2, 24, diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Está aí algo sobrenatural. Como é que nós, completamente diferentes uns dos outros, seremos uma só carne? Carne é corpo e alma. Corpo e alma, sendo um só. O que acontece? Pai, Filho e Espírito Santo são três diferentes, porém são um só em pensamento, ação e propósito. Diga, pensamento, ação e propósito. A mesma coisa, o mesmo relacionamento de plenitude, Deus quer que nós vivamos no casamento. 2 em 1, uma só carne, com o mesmo pensamento, ação e propósito, ainda que sejamos diferentes. Porém, quando estamos inclinados um para o outro, aí isso começa a ser construído. E vou dizer uma coisa para você: Deus começa a agir quando há dois corações abertos em viver exatamente isso. Com o desejo de viver um só propósito. Quando nós temos um propósito dentro do relacionamento, a coisa começa a fluir. Se há um planejamento de onde se quer chegar, aí as coisas começam a acontecer. Porque senão a gente fica vivendo o individualismo. Então, dentro da casa, duas pessoas completamente diferentes vão se chocando todos os dias, porque eu quero uma coisa e o outro quer outra coisa. Aí não há unidade, porque quando há unidade, ninguém pode contra nós. E a unidade não precisa ser com pessoas
Muitas vezes a gente acha, a unidade é se pensar da mesma forma que eu. Não. Muitas vezes nós não pensamos da mesma forma, mas nós Na temos, maioria das vezes. mas nós temos planos, né? Nós temos projetos, nós sabemos onde nós queremos chegar e qual é a finalidade do nosso casamento. Então a coisa começa a fluir. Começa por aí, quando você sabe aonde você quer chegar. E aí o individualismo fica muitas vezes subjugado à vontade de Deus, que é a unidade plena na vida do casal. A vontade de Deus é que nós venhamos vivenciar uma relação plena de unidade em amor. Eu tenho certeza que você quer viver isso. Uma relação plena de unidade em amor. Talvez eu não sei como é que está agora a sua relação conjugal. Eu tenho certeza, é óbvio que tem muitas áreas para melhorar. Tem áreas que você gostaria que estivessem diferentes, que poderiam ser melhores. Elas podem vir a ser melhores. E essa é a vontade de Deus. E é algo que pode ser construído. Com certeza tem alguns gigantes, de repente alguns muros entre vocês, o casal, no relacionamento, em algumas áreas, mas esses muros podem vir a cair por terra. Essas fortalezas podem cair, sim, em nome de Jesus. Pode haver uma transformação. Pode ter certeza que se vocês dois quiserem, vai acontecer, vai desatar, vai melhorar e a relação vai entrar num nível além do normal. E preste atenção, tem mais uma coisa. Eu me lembrei agora, por que a gente muitas vezes vive o individualismo dentro do casamento? Porque não há um planejamento. Eu estava aqui, o Espírito Santo falou bem forte comigo, falta de planejamento. Então, a mulher vive fazendo as coisas dela, o homem trabalhando e fazendo as coisas dele, e aí chega em casa, um não sabe o que o outro está fazendo, porque isso é meu trabalho, porque essa é a minha rotina. Não há um planejamento, não se senta para conversar e planejar o mês, por exemplo, a semana, como vamos lidar com os filhos, que curso nós vamos colocar, como é que vai ser a ação financeira, como é que está no trabalho, como é que vai acontecer isso. E aí não se tem um diálogo e não tem a comunicação. E a comunicação faz com que haja, a falta de comunicação faz com que haja separação. Muitas vezes não é separação de corpos, de separação mesmo, né? Mas separação dessa unidade emocional, né? Física, né? Então tá os dois na mesma casa, mas vivendo separadamente, com seus individualismos, porque não planeja a sua vida e o seu casamento. Aí vai causando distanciamento, e isso é muito sutil. Mas lá quando casaram, sim, senta, conversa, que a gente corre nossos planos, aí eu quero 2, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, e aí vão planejando, só que são aqueles planos superficiais, porque isso não é um plano de dia a dia é diferente, e você vai vai conseguindo planejar o teu dia a dia com a maturidade. Então, conforme você vive a vida do casamento, você vai descobrindo, né, como o outro reage, o que nós podemos e o que nós não podemos para o futuro. Mas essa é uma importância fundamental de sentar, conversar e planejar talvez a semana, talvez o mês, talvez o ano, em todas as áreas da nossa vida, porque se não tiver um planejamento, vão viver individualidade, com certeza. E uma pergunta que fica para vocês, não precisa responder, vocês param para conversar sobre o futuro, sobre a relação de vocês emocional, sobre o que precisa fazer para crescer, para melhorar. Há um tempo de parar. Outra coisa, um tempo para namorar, para sair juntos periodicamente, dar atenção um para o outro. Coisas que são bem básicas para um casal que quer viver acima do natural. Qual é o natural? Vive na rotina do trabalho, vive na rotina do dia a dia, filho e tudo mais, e não há uma conversão um para o outro, não se converge um para o outro, aquela tensão de querer fazer isso aqui acontecer. Hã? Sozinho, sem os filhos, a né? saída, né? A saída, né? Saírem juntos, sem filhos, para quê? Para namorar, para curtir. É fundamental para conversar, para abrir o coração, é bem importante, né? Ter essa abertura, para que não fique nada escondido no coração. Para que haja esse território, esse ambiente, claro, para poder conversar. Tem muitas esposas
que não, já nem pensa em abrir nada para o marido, porque o marido vai ficar chateado se falar alguma coisa, e vice-versa. Tem muito marido que se tocar num assunto X, a mulher não, ela já vai pensar que pode ser isso, que eu estou chamando ela disso, que eu estou achando ela isso, e não é nada disso. É o que? A intenção é para melhorar, para ver crescimento, para ver desenvolvimento nessa relação. Tudo isso começa quando há esse entendimento mútuo no casal, que isso vem da natureza de Deus, que essas diferenças, elas fazem parte, e o que precisa é haver um crescimento na maturidade. Para quê? Para honrar um ao outro e valorizar as qualidades um do outro e aprenderem o quê? A encaixar. Gente, eu e a Ana Paula somos muitíssimo diferentes. Quem é da casa já sabe, a gente fala isso direto. Muito mesmo, gente. É só Jesus na nossa vida. Só quem olha assim é só Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende? Porque se não fosse o Espírito Santo, mas ela já me chutava para um lado e eu já chutava ela para o outro. Porque é muita diferença. Nós somos o exemplo. Se dá certo com a gente, dá certo com todo mundo. Uma outra coisa também é que precisa ser intencional. Às vezes os casais até saem para passear, para tomar um sorvetinho, para dar uma saída, para ir no mercado talvez, né? Dar uma saidinha rápida, mas não são intencionais. E aí falam sobre tudo, menos sobre si. E isso é um perigo. É um perigo. Nós precisamos abrir nosso coração para que possa vir essa unidade plena. Então, a primeira coisa é entender que o casamento vem da natureza de Deus. Olha a importância disso. Olha como que você precisa hoje, a partir de hoje, virar uma chavezinha. Sabe aquela chave de volume? Hoje agora é tudo botão, né? Que seja aquele botãozinho para subir o volume, subir a temperatura lá no micro-ondas, que suba agora a temperatura, a intensidade, o volume, o entendimento da importância do teu casamento, do que isso significa. Porque, gente, isso muda muito a nossa história. Tem hora que eu não estou afim de aturar os defeitos dela. Tem hora que eu estou afim de meter a boca. Só acontece comigo isso? Só, né? E vice-versa. É só lá em casa que acontece. Tem hora que ela não sabe. Tem hora que eu falo para ela assim, amor, deixa que a gente conversa depois. Porque hoje eu já sei fazer isso. Porque se fosse um tempo atrás, já ia meter a boca. Ou ela meter a boca em mim. São coisas naturais do casamento. Tem hora que a gente não está legal. Acontece com todo mundo. Não tem casamento perfeito, gente. Não tem casamento perfeito. Agora, tem sim. Maridos e mulheres, casais, que vão aprendendo a trazer a palavra de Deus para a prática da relação. E quando a gente entende a importância, a natureza do casamento, a gente procura, então, a renunciar a nós mesmos para fazer dar certo. Por quê? Porque se essa relação vem da natureza de Deus, eu não vou deixar a minha carne falar mais alto na maioria das vezes. Às vezes acontece, né? Mas tem remédio ainda. Mas quando a gente vai com esse entendimento, o que acontece? A gente evita muitos problemas. Por quê? Porque eu vou me lembrar, opa, eu vou evitar certas coisas, falar certas coisas, porque dessa forma eu não vou estar agradando a Deus. Porque não é assim que Pai, Filho e Espírito Santo lidam um com o outro. Isso faz toda a diferença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a unidade não tem adversários. Acabamos de falar que Deus é 3 em 1 e que casal é 2 em 1, vem da natureza de Deus. Vamos ler aqui um relato bíblico sobre isso. Está lá em Gênesis 11, de 6 a 7. É uma passagem até conhecida. E Da diz Torre assim, de Babel. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Deixa o versículo 7 postado ali. Em que tempo, ou melhor, ali, 7, venham, desçamos, diga, desçamos. Lembra que lá no começo da criação era façamos, e agora é desçamos. Quem? Desçamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Para quê? Para confundir a língua do povo de Babel. Por quê? Porque estavam fazendo algo para exaltarem a si mesmos, fazendo uma
torre gigantesca. Mas o que chama atenção é por causa da unidade. Está entendendo? Olha o motivo pelo qual Pai, Filho e Espírito Santo descem para a terra para confundir a língua daquele povo. Volta ao versículo 6, por favor. Eles são o quê? Um só o quê? O que Deus confundiu? A língua fala de quê? Comunicação. Língua fala sobre entendimento. Então, ali naquele povo, havia uma unidade entre eles na comunicação e na ação. E Deus ainda deixa bem claro na sua palavra, começar a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha o nível que pode chegar uma comunicação plena. Povo ajustado, tem um só entendimento, tem um só desejo. Olha só, olha como que é forte isso e é profundo. Nós precisamos ter comunicação, precisamos conversar. Nós precisamos planejar a nossa vida junto. As coisas não podem acontecer semana após semana, como o vento vai me levando, como o dinheiro vai entrando, ou como as crianças vão se comportando. E aí, o que acontece? Quando acende o sinal vermelho, a coisa fica difícil. E aí, para consertar isso, então, quando há comunicação dentro do povo de Deus, ninguém pode contra ele. Num casamento, preste atenção, isso é um princípio espiritual, tá? Repita comigo assim: a unidade não tem adversários. Então, preste atenção. Se na unidade não existe adversário, se o próprio Deus desceu, se Pai, Filho e Espírito Santo desceram sobre a terra para confundir a comunicação de um povo, para que eles não viessem fazer uma coisa errada, porque eles tinham plena unidade e ele mesmo disse que nada poderia impedi-los de construir aquilo. Agora traz para o casamento. Se um marido e uma mulher têm unidade, crescem em unidade, vão melhorando, lapidando essa unidade, o que pode impedir vocês? Quem é que pode impedir você? Quem é que pode ser seu adversário? Quem pode ser adversário dessa união conjugal aí? Ninguém, nem mundo espiritual, nem pessoa enviada pelo inferno para tentar trazer problema no casamento, influência negativa. Ninguém, nada, se houver um entendimento dessa unidade e o crescimento nessa habilidade do casal em crescer nessa unidade, e quanto mais ela vier a crescer, maior é o poder de realização dos planos de Deus na vida de vocês. Então preste atenção, entendendo agora que somos um casal, que isso é projeto de Deus, não é somente um relacionamento marido e mulher, é algo espiritual, é algo sobrenatural, é algo divino que veio do coração do Criador, que há um significado nessa relação, que há uma manifestação do poder de Deus quando o casal ele se volta um para o outro, procura viver em unidade, estimulando a individualidade um do outro, fazendo essa troca, fazendo esse encaixe. Não é à toa, gente. Você fica lá pro seminário o Conexão Sexual. Não é à toa. Tem solteiro aí, né? Não é à toa que a união matrimonial ela se consome com conjunção carnal. Há um encaixe, há uma mutualidade, há uma troca. Isso é biológico, é natural e é espiritual, porque algo espiritual também acontece. Há uma troca espiritual, há uma ligação espiritual. Por isso, quando alguém tem uma relação sexual fora do casamento, quebra princípio, e aí então, como as almas estão afetadas, isso vai gerando outros problemas, e precisa haver depois um processo de libertação. Então, esse entendimento do significado espiritual
do casamento e dessa unidade que é para ser vivida, a potência que existe nessa unidade, isso precisa entrar mais profundamente agora no teu coração. Entendendo também que o casamento, sendo ele bom ou ruim, ele não vai acabar em você. Tem pessoas que estão se observando, seus filhos, seus parentes. E se você tiver uma boa conduta, se você viver uma vida íntegra nisso, você vai gerar frutos para a eternidade. E ao contrário, você também vai gerar frutos. Você está semeando. Se você está vivendo uma vida excelente no casamento, você está semeando. Se você está vivendo uma vida de maldições no seu casamento, você também está semeando. Então, há uma importância gigantesca de fazer com que esse projeto dê certo. Pessoas são transformadas ou não a partir do seu casamento. Se você tem filhos, muito mais, são gerações sendo transformadas e tocadas pela sua vida. Ou você não faz, não reage ou não vive conforme muitas coisas que seu pai e sua mãe faziam. Não é assim? Muitas vezes eu me pego fazendo coisas que minha mãe fazia. Sabe por quê? Porque eu vivi aquilo. Eu vi aquilo e isso impregnou dentro de mim. Tá vendo como é muito mais sério do que a gente pode imaginar? E aí a minha filha também faz coisas que eu fazia, que minha mãe fazia. E daqui a pouco meu neto também. Então nós precisamos dar um basta naquilo que não procede de Deus. E viver essa maturidade no casamento e fazer com que seja esse projeto de excelência de Deus. Comunicação é fundamental para poder acontecer essa unidade. Porque nós vamos colher nas nossas posteridades tudo isso que nós estamos plantando hoje. Homem e mulher, quando estabelecem unidade no espírito, na alma e no corpo, podem ter acesso a portas sobrenaturais inimagináveis. Grave isso. Isso é princípio espiritual. Para viver uma vida conjugal além do natural, o casal precisa desejar isso. Né, amor? É um desperdício viver um casamento sem desejar esse sobrenatural que já está disponível. Viver só no nível natural, viver ali igual todo mundo, não. Não é a vontade de Deus para você que está aqui. Se você está aqui, eu sei que você quer mais de Deus para a sua vida, para o seu casamento, e nós vamos fazer uma oração no final aqui, decretando isso, declarando isso sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Porque vai desatar no mundo do Espírito, sim, na sua vida como homem, você maridão, né, um desatar no seu coração, na sua alma, um romper espiritual, um romper emocional, sim, convergindo o seu coração para sua esposa, você, esposa, abrindo o seu coração, procurando quebrar fortalezas da sua alma, também ser auxiliador, ajudando o maridão a quebrar as próprias fortalezas, conversando juntos, crescendo nessa unidade de comunicação, até em assuntos que hoje possam ser um pouco desconfortáveis de serem abordados, mas o crescimento na maturidade, na tranquilidade, fazer uma abordagem sobre alguns assuntos, isso vai acontecer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque vocês vão sair daqui hoje com um desejo no coração, com um basta, assim, ó, não quero mais ficar no nível que eu estou. Deu, nós vamos para outro nível. Nós vamos para um nível maior. Nós vamos romper na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, na nossa vida relacional. Isso vai fluir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Isso venha ser um desejo no teu coração agora. Não importa a sua idade, não importa o que você viveu, não importa se você já teve decepções, que isso seja quebrado agora em nome de Jesus e que venha sobre vocês agora um entendimento claro, um desejo, um anseio de viver mais de Deus, de atrair esse princípio de Deus para a relação conjugal. Repita assim comigo, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento de mediocridade da nossa vida conjugal. Eu declaro que eu estou entendendo a palavra de Deus, os princípios espirituais, e eu quero que eles venham fazer efeito no meu casamento
e nas minhas gerações, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu estava aqui, o Espírito Santo estava falando ao meu ouvido, né? E o Sérgio começou a orar, e nem está aqui na nossa ministração, mas foi o que o Senhor me disse, é que tem muitas pessoas aqui que não estão vivendo a excelência do casamento por causa de medos de relacionamentos passados. Então, você não se doa, não deixa a coisa acontecer porque tem medo, porque já foi magoado, já teve decepções no seu coração, e aí está com outra pessoa agora e não consegue viver essa plenitude por causa dos medos. Então eu quero dizer para você, se você está baseando seu relacionamento no medo, entrega ele para o Senhor e não deixe de viver o melhor de Deus por causa do medo. O medo, ele paralisa. O medo, ele nos trava. O medo nos impede de receber o melhor. O medo impede o fluir. O medo, ele é terrível. É uma arma que Satanás usa para aprisionar as pessoas. E se ele está te aprisionando com medo, em nome de Jesus, nós queremos declarar essa noite, falidos os planos de Satanás sobre a sua vida. Amém? Não há nada nesse mundo, preste atenção, grave essa palavra, que não há nada nesse mundo que se aproxime tanto da natureza de Deus quanto a relação conjugal. Você já parou para pensar nisso? A importância disso? A natureza de Deus, estou fazendo questão de repetir, porque se a gente crescer nesse entendimento, quanto mais a gente cresce, mais o mundo espiritual se abre. Mais as bênçãos de Deus podem vir sobre nós. A gente vai aprendendo a ter acesso a elas e trazê-las para a nossa vida. Quando nós entendemos que a nossa relação conjugal, ela é o maior exemplo, a maior ilustração. Não chega a ser ilustração porque é verdadeira, né? Mas é um exemplo mesmo, um exemplo da natureza de Deus. E que, ao crescermos nessa relação, não somente afetiva, mas emocional, pensamentos, ações, fomos crescendo nessa unidade, tendo o entendimento que em unidade a gente atropela tudo, não tem adversário, e vamos crescendo nessa construção, não tem derrota, vem vitória. Eu me lembro agora de uma situação, falando sobre essa unidade, que eu tomei uma decisão equivocada um tempo atrás, e eu fiquei, quando nós fomos tomar uma decisão, a gente, né, tem um acordo entre nós, eu nunca deixo de me aconselhar com a minha esposa, normalmente nós tomamos todas as decisões juntos, na grande maioria das vezes nós temos opiniões diferentes, porque somos diferentes, porém vamos construindo essa resposta, tentando sempre chegar num denominador comum para decidirmos em unidade, e temos um acordo entre nós, porque biblicamente falando, alguém tem que tomar a decisão final, e essa função é do marido, tomar a decisão final. E aí chegou uma situação, eu tive que tomar uma decisão, tomei uma decisão relacionada à questão financeira. E aí, só que foi uma decisão que eu sabia que ela estaria comigo, estaria me apoiando, mas eu que tomei a decisão e tomei a decisão errada. E isso trouxe um prejuízo financeiro, que não foi pequeno. E aí, então, eu fiquei bem chateado. Fiquei bem chateado porque eu tomei essa decisão equivocada porque eu não orei, eu não esperei um pouco mais. Foi uma decisão precipitada. É raro isso acontecer na minha vida. Pouquíssimas vezes aconteceram, mas dessa vez aconteceu. Fazia um tempão que não acontecia. E eu fiquei muito triste comigo. Sentimento de derrota, sentimento de decepção comigo mesmo, de decepcionar a minha esposa, poxa, um prejuízo financeiro traz outros prejuízos, não é verdade? Poxa, isso, se sai dinheiro para um lado, é um dinheiro que poderia ser usado para outra coisa. Então, você deixa de poder fazer uma coisa para deixar a tua esposa feliz, por exemplo, entende? E eu fiquei bem mal, fiquei bem chateado, guardei aquilo e tal, coloquei diante de Deus, pedi perdão para Deus, que eu fiz. Foi uma atitude impulsiva que eu fiz dentro de um negócio. E aí, então, falei isso para ela, né? E ela me apoiou, ela, né, me fortaleceu,
né? Isso me ajudou, né? As palavras dela e tudo mais, e falou que era uma comigo e tudo mais, né? E declarando unidade, olha a importância, né? Aí acontece que eu tinha tomado uma outra decisão logo em seguida, e foi uma decisão que eu sabia que era de Deus, tinha certeza, e parecia meio loucura. Era uma decisão pior do que a outra. E aquela decisão foi tiro certo, né? Aquela segunda decisão, ela superou o problema que foi causado pela primeira decisão. Olha o que acontece com a unidade. Foi uma coisa sobrenatural que aconteceu. Foi um tiro certo que eu dei, uma decisão acertada, que houve uma multiplicação e veio abençoar a nossa vida, um negócio certo, uma compra certa que eu fiz, e trouxe fruto depois, logo à frente. E supriu aquele problema lá atrás. Eu fico pensando, né? Olha só Deus agindo. Foi uma coisa sobrenatural que proporcionou aquilo, foi algo fora do comum, mas eu vi Deus novamente agindo dentro da unidade. Uma coisa eu costumo falar para os casais, preste atenção. Todas as decisões decidam para chegar sempre em unidade a ela. Tome uma decisão em unidade. Porque se houver até uma decisão que venha a ser errada, tá? Tomar uma decisão, mas tomar em unidade, fundamentado na palavra de Deus, querendo fazer o melhor, buscaram um aconselhamento, beleza. Ainda que você se equivoque em alguma coisa, eu quero dizer para você que os céus se movem sobre a unidade do casal. A maldição pode se tornar em bênção. O erro pode vir a ser superado, suplantado pelas bênçãos que Deus vem depois. Sabe por quê? Porque Deus olha, Deus vê um casal honrando essa unidade e o céu se abre. Então, vem uma colheita da semeadura errada? Vem. Mas a unidade e o zelo dessa unidade, ela sempre vai ser uma semeadura certa. E ela vai dar uma colheita sempre certa. Então, a postura do marido e a postura da esposa em zelar por essa unidade vai ser fundamental para ver sucesso em todas as áreas das suas vidas. Amém? Gravem isso. E quanto mais o casal conhece essa natureza de unidade e vai se aperfeiçoando nela, maior é o acesso a experiências sobrenaturais em todas as áreas. É ou não é, Machado? É? Muitas experiências. E é isso que Deus quer proporcionar. Se você já teve alguma experiência, eu quero dizer para você que os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Tem muito mais. E eu quero experimentar mais, né, amor? Nós queremos. E que assim seja na sua vida também. Que você saia daqui nesse tempo com a decisão, vocês como casal, decididos, vamos romper, vamos avançar, vamos viver além da média, vamos viver além do natural, vamos viver o melhor que Deus tem para a nossa vida. E vem o último ponto, que é o ponto-chave para que isso aconteça. Unidade conjugal, ela se desenvolve com o alinhamento dos sonhos, dos propósitos, das conquistas, das realizações, em harmonia com o reino dos céus. Nessa relação, não há espaço para individualismo. Individualidade, sim. Individualismo, não. O que a gente percebe muitas vezes é que o marido está querendo uma coisa e aquilo distou um pouco da esposa e vice-versa, e vai causando rachaduras no relacionamento. Não é para ser assim. Se tem planos que não estão em unidade, é preciso reconversar. E quem sabe até renunciar algumas coisas em prol do outro. Isso é amor. Isso vem do coração de Deus. É dessa forma que o coração se abre para Deus. É dessa forma que Deus entra então na relação e começa a transformar. Quanto mais o casal buscar atrair o caráter do Criador para a sua vida individual e para a sua relação conjugal, mais irá fluir
em sobrenaturalidade. Quem aqui quer viver um casamento sobrenatural? Amém? Todos, né? Então, vamos por fim ler Hebreus 13, 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Preste atenção. Honrar a união conjugal, isso é fundamental. Que essas palavras entrem de uma maneira muito especial no seu coração. Honrar a união conjugal é ato de adoração e obediência a Deus. Tem palavras que são faladas que não honram a Deus. Palavras que são faladas um contra o outro, um do outro até lá fora, para outra pessoa, falando do marido lá no salão de beleza, ou para amiga, ou para vizinha, falando da esposa lá no grupo do futebol, ou falando mal, deixando piadas que denigrem a imagem da esposa. Não honra a Deus. São pequenas rachaduras que vão sendo causadas na relação e às vezes não se sabe por que não há um romper. Mas Deus quer trazer esse princípio sobre a vida do seu casamento, mas é preciso você desejar e atrair isso, e decidir nesse exato momento um romper sobrenatural de Deus. O casamento não deve ser só valorizado, mas também deve ser desenvolvido. Isso é expressão de honra, é expressão de adoração a Deus. O casal pode se empenhar em crescer na maturidade espiritual. Tem mulheres que anseiam por ver seus maridos rompendo espiritualmente. Por que não, maridão? Por que não, maridão? Vamos lá. E vice-versa, maridos querem ver a esposa rompendo espiritualmente. Por que não? Vamos lá. Vale a pena. Honra a Deus. Honra o seu próximo. Isso é expressão de amor. E quando a unidade e o amor entram em ação, os céus se abrem. E barreiras são os nosso orgulho, os nossos achismos. São barreiras que impedem a gente de fluir. Nossos medos muitas vezes nos travam. E o fato de nós não expormos isso, não compartilharmos também, trazem travas. A pessoa que você está hoje não é aquela que você esteve no passado. Isso precisa ficar bem claro no seu entendimento. Essa é uma outra pessoa. E você também hoje já é uma outra pessoa. Já ganhou maturidade, já cresceu. Por que deixar o medo dominar e tomar conta? Por que deixar entrar no casamento situações e conflitos do passado? Angústias? Por quê? As nossas diferenças não podem nos afastar. Por sermos diferentes, nós geramos expectativas em relação ao outro. E esse é um aprendizado que a gente precisa levar para nós, para o resto da vida. Um dia eu entendi que não é para Ana Paula ser do jeito que eu quero que ela seja, ou que eu desejo. E nem vice-versa. Porque eu gostaria então que ela expressasse o amor do jeito que eu gostaria de sentir. Mas aí não seria eu, né? E vice-versa. Agora, olha só. Eu tenho linguagem de amor completamente diferente das dela. Se eu for por essa expectativa de querer que ela expresse amor sempre e mais vezes do jeito que eu me sinto melhor, eu vou estar entrando no território de exigir dela algo que não faz parte da natureza dela. Nem Deus faz isso com a gente. Eu não estou honrando a Deus.
Vamos lá. E vice-versa. Porém, o amor continua no relacionamento. Eu não vou exigir, porque o amor não exige, o amor não busca seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, 5, 4 e 5. Marco já está até gravado já, né? Eu não vou exigir, eu não vou buscar o meu interesse. Eu posso conversar, colocar para ela. Aí o que ela faz? Ela faz um esforço para atender. Ela faz um esforço sobrenatural para corresponder à forma pela qual eu me sinto mais amado. Olha a mutualidade, olha a troca. E essa atitude de um não exigir do outro e o outro tentar se convergir para o um, é a mutualidade do amor. E isso honra a Deus. Se tiver uma coisa para você sair daqui com um entendimento claro, é que as ações que você maridão, você esposa, as ações que você tem, não estou falando do outro, é você, as ações que você tem, ou elas apontam para cima, para Deus, ou elas apontam para baixo, para o chão. Cai tudo. Cai por terra. Que as tuas ações cresçam em amor, em mutualidade, em honra e em unidade. Para quê? Para que Deus seja exaltado, para que o seu cônjuge se sinta cada vez mais amado. Tem coisas que vão ser apenas com conversas. Tem coisa que precisa ter um papo para se acertar. E, na verdade, 90% das coisas vão ter que ser com conversa. Então, se você não conversa, é preciso começar a aprender a conversar. Fundamental. Amém? Vamos ser felizes, gente? Vamos? Vamos. Vamos andar em unidade? Vamos ficar de pé, então? Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Tudo começa com uma decisão. Uma decisão de ser como Jesus e entrar nesta sobrenaturalidade, de amar, de expressar amor de forma prática de verdade, não querendo que o outro seja com você como você quer, mas respeitando o outro, para que a relação conjugal entre no nível sobrenatural, além do normal. Essa mudança, preste bem atenção que isso é a chave de tudo. Essa mudança não começa com o outro, começa com você. Existe agora uma chave espiritual, sobrenatural, disponível para você. E que, a partir de agora, você possa usar essa chave para atrair o sobrenatural de Deus para a sua relação conjugal. Feche os olhos um pouquinho. Feche seus olhos para você poder se concentrar. O que é preciso mudar em você? Que posturas precisam ser transformadas? Que palavras precisam ser mudadas? Que palavras precisam ser faladas? Que atitudes precisam ser transformadas? Que vem agora sobre os corações de cada um de nós aqui o desejo de querer atrair a presença de Deus, um desejo de honrar a Deus através das suas ações, das suas palavras. Cada palavra, cada atitude, cada reação é uma semente
de vida ou uma semente de morte. Mas a partir de agora será uma semente de vida. Em nome de Jesus, faça o que estiver no seu alcance para que seu casamento seja além do normal. Pai, nós entregamos a vida de cada homem e mulher aqui, Senhor. Pedimos que Tu venhas com o apagador do Teu Espírito, quebrar toda a maldição, toda amargura, todo medo, todo ressentimento de relacionamentos passados, toda astuta cilada de Satanás que fala aos ouvidos de homens e mulheres aqui, de que o passado era bom e assim não aceitam o futuro. Eu quero declarar quebrado, em nome de Jesus, essa cilada, essas falas demoníacas em cada coração aqui, em cada mente. E eu declaro, em nome de Jesus, um novo tempo começando na vida de cada um. Que a Tua presença venha reinar, que a Tua presença venha transformar, que a Tua presença venha trazer essa mudança genuína de dentro para fora. E que eles vivam o melhor do Senhor nessa terra. E que suas gerações sejam abençoadas e que a glória do Senhor venha se manifestar. A glória da segunda casa seja muito maior que a primeira, amém, Senhor. E que eles possam ser reconhecidos como família bendita do Senhor. Eu declaro aqui famílias benditas do Senhor. Famílias que vivem, que anseiam e que se dedicam em viver a plenitude, a excelência do poder de Deus. Toma nas Tuas mãos, Pai, glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Você, individualmente, agora, enquanto a música toca, é muito importante agora você, mesmo aí com o seu cônjuge do lado, mas que venha o Espírito Santo agora sobre o seu coração, trazendo um entendimento mais claro sobre você mesmo, sobre as suas palavras, sobre as suas ações, o que é preciso mudar, o que é preciso você mudar, o que é preciso você pedir perdão. Sabe como se quebra qualquer céu de bronze sobre o nosso casamento? Pedindo perdão. E às vezes a gente deixa passar, às vezes a gente vai empurrando com a barriga, magoa um ao outro, fala uma palavra. Esse é o momento de nós nos arrependermos, sim. Porque é dessa forma, nos arrependendo do nosso pecado, é que Deus se manifesta. Para que a ação sobrenatural de Deus venha sobre essa relação conjugal, que venha sobre o seu casamento agora, ela passa por corações que estão abertos, quebrantados e desejosos de ver Deus se manifestando sobre as suas vidas. Então, peça perdão para Deus na sua individualidade. E eu quero deixar aqui tranquilo também, se você sentir de falar alguma coisa para o seu marido, para a sua esposa, de pedir perdão, de abrir o seu coração, fique à vontade, que nesse tempo da música agora, isso possa acontecer com liberalidade do Espírito, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade. O Espírito Santo está colocando algumas coisas no coração de algumas pessoas para falarem, para declararem a pessoa que está do seu lado. Faça, não perca a oportunidade. O que você precisa mudar? É assim que começa o sobrenatural. O que você quer mudar?
Declare. Abre-se o céu sobre nossas vidas. Abram-se os céus sobre os nossos corações. Transforma-nos, Espírito Santo de Deus. Visualize o seu casamento entrando em outros níveis espirituais. Imagine, visualize o seu casamento agora entrando numa relação amorosa mais intensa. Visualize isso com os olhos da fé. Em nome de Jesus. Repitem assim comigo. Em nome de Jesus. Eu renuncio toda a trava na minha alma. Eu anulo agora, em nome de Jesus, toda a ação do passado. Eu anulo agora, em nome de Jesus, toda a ação do medo. Eu anulo agora, em nome de Jesus, toda a ação do medo de como o meu marido ou esposa vai reagir. Eu renuncio da minha vida toda a ação minha que venha a trazer tristeza, mágoa na vida do meu amor. Eu quero, a partir de hoje, ser diferente, ser um marido, esposa diferente, mais espiritual, que expressa melhor o amor, que enche o coração do meu marido e esposa com amor, com tranquilidade, com paz. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de derrota, toda maldição hereditária. Eu anulo agora, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de agora, eu tomarei posição de ser marido e esposa melhor. Eu decido, em nome de Jesus, crescer no coração de Deus, com o coração de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida humildade, coração quebrantado, ouvidos para ouvir. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda vontade de querer impor a minha vontade. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda comparação com outras pessoas, com outros casais. Eu anulo agora, em nome de Jesus, toda maldição lançada contra o meu casamento e declaro que a minha vida conjugal irá crescer em intensidade, em amor, em mutualidade, em unidade, no espírito, na mente e no corpo. Em nome de Jesus. Olhe para o seu marido e para a sua esposa agora. Dê as duas mãos, faço assim, ó. Olhando um para o outro.
Declare assim, juntos. Nós declaramos, em nome de Jesus. Olhe no olho. Olhe um no olho do outro. Nós declaramos, em nome de Jesus, que o nosso casamento não vai ser mais o mesmo. Nós desejamos atrair a presença de Deus, crescer em unidade, adorar ao Senhor através da nossa vida, diminuindo a nós mesmos, para que Deus venha crescer, anulando toda ação da carne e exaltando toda ação do Espírito. Senhor, reina sobre nós. Precisamos da tua ajuda. Nós somos falhos. Eu tenho falhado muito com essa pessoa à minha frente. Essa é a pessoa que eu mais devo amar nesta terra. Depois do Senhor, é a pessoa que eu mais devo honrar, porque desta forma eu estarei honrando ao Senhor. E eu sei também que nós dois fazendo isso, não haverá limites e nem adversários contra nós. Seja feita a tua vontade em nossa vida e que a história do nosso casamento venha a ser desenhada pelas tuas mãos, que as conquistas, que as vitórias venham glorificar o teu nome e que possamos declarar através do nosso casamento que o Senhor é bom, que em todo tempo tu és bom. Nós declaramos que a partir de hoje decidimos viver um casamento além do natural, em nome de Jesus. Amém? Se isso é uma verdade, dê um abraço gostoso no seu amor. Se quiser dar um beijo aí, quem é casado, fica à vontade. Fiquem abraçados. Que venha sobre vocês, cada um, essas bênçãos. Venha sobre vocês, em nome de Jesus. Repouse sobre essa família a glória de Deus. Que a luz de Deus venha conduzir os seus passos, suas decisões, na direção do centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, nada e nem ninguém poderá impedir os planos de Deus para as suas vidas e para as suas gerações. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aqueles que concordam, casais que concordam, dizem amém e dê uma salva de palmas para o Senhor. Ligamos essa oração na terra e no céu, dizendo amém. Levante as suas mãos e declare. Amém, amém. Amém. Dê as mãos juntos e levante e declare amém.